Gente, hoje é dia de coluna de educação financeira com Samuel Barbie. Samuca hoje vai falar sobre o impacto da educação na nossa renda. Samuca, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Eric. Nossa comunidade radioquestense. Um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. Ô, Samuca, você fez amigos? Você tem amigos no trabalho? Eu fiz bons amigos no trabalho. Inclusive, eu queria citar um especial que me trouxe aqui para 98, um conhecido famoso aí, né, de bancada de 98 Talks, o lutador mais árduo contra a carecofobia, que é o senhor Antônio Claré. Um abração para ele. A gente trabalhou 4 anos juntos, já tô com saudade dele. Então pronto, testemunha aí de Samuca. Samuca, o tema de hoje é muito importante, né? Que é como é que a educação impacta na nossa renda, né? Eu queria ter sido seu amigo de trabalho para poder ter aprendido a educação financeira. Estamos agora nesse contexto, é muito novo, Eric, tá tranquilo. Nunca é tarde para aprender ter educação financeira com o Samuel, nunca? Então, gente, eu tenho tentado trazer muito essa ideia aqui que é a questão da educação valorizada, renda aumentada, sabe? Olha. Por quê? Por que é importante isso? Primeiro ponto é a gente destacar que aqui no Brasil nós temos um índice muito baixo de pessoas realmente que são educadas no nível, por exemplo, um nível superior. Primeiro ponto é a gente olhar, por exemplo, para o estudo do Banco Central, né? A gente olha no estudo do Banco Central de 2019, que já é um período depois de uma grande ampliação do ensino superior para a população brasileira. A gente tem que somente 21% dos jovens entre 25 e 34 anos completaram o ensino superior. E esse número, ele é menos da metade dos países mais desenvolvidos da OCDE, que é por volta ali de 44%, né, das pessoas que conseguem esse tipo de titulação. E nesse estudo do Banco Central, o Brasil é o pior colocado na América Latina. Para vocês terem uma noção de quanto que a educação ainda não é devidamente implementada dentro do nosso país. E que a gente precisa fazer muito esforço para levar as pessoas, principalmente as pessoas de menores condições financeiras, né, a ingressarem dentro da universidade e terem pelo menos um diploma, né? Então... E tem uma coisa, né, Samuca, porque a gente tem uma equação aí que muitas vezes não fecha. Porque as universidades públicas, o vestibular, o Enem, para entrar nessas universidades é muito difícil. E as universidades pagas, que é difícil também, que é muito difícil, mas que às vezes a pessoa que não passou na universidade pública, ela acaba migrando para a universidade paga. Muita gente não tem esse dinheiro para pagar a universidade particular, né? E aí fica um problema, porque você tem que ter uma base boa para entrar numa faculdade. Às vezes a pessoa não teve essa base boa e também não tem um dinheiro para pagar uma universidade privada e vira uma bola de neve, né? É uma coisa que vai se perpetuando aí ad infinito, porque essa conta nunca fecha, né? Exato, Fernandinho. Isso é um ciclo vicioso muito cruel mesmo, né? Cruel. A gente comenta que, assim, se você for pensar em lugares diferentes, pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A educação nos Estados Unidos, você vai ter educação fundamental, aquela educação média ali até o 3º ano, né, do ensino médio, praticamente ela é toda pública. Óbvio que você tem escolas privadas, essas escolas são inclusive caríssimas, né? Mas elas são para uma minoria da população, enquanto a maior parte da população é educada pelo governo nesses anos iniciais. E depois, as universidades, elas são praticamente todas pagas, a não ser que você tenha um grande destaque, por exemplo, em esportes e ao mesmo tempo tenha índices muito bons, né, de notas. Então você consegue bolsas ali na universidade. Caso você não tenha isso, você precisa de fazer um financiamento para pagar a faculdade. Só que olha só, uma coisa a gente está falando de 4, 5, 6 anos de faculdade e outra coisa a gente está falando de vários anos, que são desde ali os seus 6 anos de idade, 5 anos de idade, até os 18, né? A gente está falando de quase 13 anos. Então, um período muito maior. Hoje, aqui no Brasil, o ensino é o contrário, né? A gente vê as escolas públicas, muitas vezes, é claro que eu não estou falando de todas, mas muitas sucateadas, muitas complicadas, com o ensino básico fundamental muito deficitário.
E aí a classe média, por exemplo, fica muito onerada porque ela tem que pagar, inclusive, esses anos de educação para tentar depois disputar as vagas no ensino superior. Só que aí eu venho com uma outra informação que eu acho que é muito importante aqui. Olha só, o ensino superior ele é um dos maiores concentradores de renda que existe no país. Até por esse estudo do Banco Central, a gente consegue ver aqui que, por exemplo, as pessoas que têm só o ensino fundamental, elas conseguem 38% de renda a mais do que as pessoas que não têm escolaridade quase nenhuma. Quando você completa o ensino médio, você chega a 66% de rendimento acima da pessoa que não tem educação nenhuma. Quando você tem o ensino superior, você passa a ganhar 243% mais do que as pessoas que não têm educação. Então, é um salto muito grande por um período pequeno de dedicação. E isso que eu queria comentar, porque eu lembro, há muitos anos atrás, inclusive quando eu ingressei na faculdade, já misturando um pouco até com a minha história pessoal, eu sou um fruto de muita, dedicação dos meus pais e um pouco de sorte também. Porque, assim, meu pai era maquinista e minha mãe era professora. E eu, assim, só tive condição de estudar numa escola com qualidade porque minha mãe era professora e eu consegui bolsa. E assim, o tempo inteiro eu chegava em casa, eu lembro da tensão que eu tinha todos os anos da minha mãe não ser, digamos assim, demitida. Porque se ela fosse demitida, eu teria que ir para a escola pública. E eu já tinha, desde muito novo, essa ideia de entender que a educação era o único processo que poderia me tirar de uma situação de pobreza, de uma situação de tristeza. Inclusive, teve até uma professora minha eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, assim, e ela perguntou na sala, era uma professora de religião, aí ela perguntou na sala assim: qual que é o maior medo de vocês? E aí foi falando, né? E eu respondi assim para ela: ficar pobre para sempre. Olha só, tipo, era uma situação, porque realmente a gente passava dificuldade em alguns aspectos dentro de casa. Então, mesmo sabendo que a gente não era totalmente pobre, mas que a gente tinha dificuldades, eu queria sair daquela situação. Então, eu entendi que a educação era esse panorama. E aí eu fui me apegando nisso e me ligando um pouco nesse processo. E acabou que eu consegui entrar de primeira na universidade, antes ainda do Reúne, antes daquela ampliação de vagas, né, que se teve. E eu fui um dos poucos colegas que entrou logo de primeira na faculdade, porque eu tinha essa preocupação. Meu pai falava muito claro para mim, ele falava assim: ó, você tem duas alternativas. Alternativa 1, você aproveita a sua educação e entra de cara na universidade. Alternativa 2, você vai ter que trabalhar e bancar a sua universidade ou o seu cursinho. Então eu falava assim: poxa, se eu tiver que trabalhar, eu vou gastar 8 horas por dia, pelo menos, para poder bancar o custo da minha educação. Vai ser muito mais difícil para eu poder estudar. E essa é a realidade da maior parte das pessoas. Muita gente. Entendeu? Então, eu me apeguei porque eu tive a bolsa. Então, eu levei a bolsa até o final e falei assim: cara, eu preciso entrar. Escolhi até economia, assim, por mais que eu goste muito de economia, eu escolhi economia porque eu falava assim: esse curso eu consigo entrar. E eu fiz ponto para passar em medicina. Mas eu não tinha essa autoconfiança na época de falar assim: vou fazer medicina. E também não tinha a condição dos meus pais, às vezes, me sustentarem por 6 anos para eu poder fazer medicina. Então eu falei: eu preciso de um curso que eu consiga me ingressar no mercado de trabalho rápido e ganhar dinheiro. E essa é a realidade das pessoas. Então o que eu quero dizer com... E que muita gente também, né, Samuca, abandona a universidade também porque trabalha e estuda e chega ali na frente e não dá conta. Porque fica muito cansado, e acaba, claro, optando pelo trabalho, porque é o que está te sustentando, né? Exato. É uma coisa cruel. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei na universidade pública, né? Que eu fiz a UFMG, nos primeiros dias, assim, a gente teve uma festa, inclusive foi uma festa na casa de um amigo nosso, e eu nunca tinha visto aquilo. Era uma casa do tamanho de um quarteirão no Mangabeiras, assim, era uma casa gigantesca, devia ter uns 4 andares, a casa era uma coisa absurda, eu nunca tinha nem imaginado o que era aquilo. E eu comecei a ver que as pessoas que estavam estudando na universidade pública, assim, majoritariamente eram pessoas com um poder aquisitivo muito superior ao meu. E eu falei assim: cara, por que as pessoas que têm poder aquisitivo, que podem pagar, que estão estudando aqui, que é o lugar que gera mais diferenciação de renda? Então, o ciclo, né, que a gente estava comentando, é um ciclo muito negativo na situação de que você, com dinheiro público, você está financiando pessoas
que, de certa forma, teriam capacidade de pagamento e poderiam bancar, por exemplo, o setor privado. Sim. E aí começou aquela discussão da política de cotas, né? Então, aí eu, estando, né, numa escola privada, que a maior parte dos meus amigos eram filhos também de pessoas que tinham condições, que tinham capacidade, eu comecei a ver uma revolta muito grande, e eu também, de certa forma, me revoltei um pouco na época contra a política de cotas, porque eu falava assim, pô, eu estudei tanto, eu ralei tanto para de repente tirarem uma vaga de mim porque eu não estudei na escola pública, porque eu não tenho, às vezes, né, o recorte possível para entrar na universidade. Eu, querendo ou não querendo, né, a gente fala de pretos, pardos, a gente fala de indígenas, mas quando você está na pele, né, de ser uma pessoa, às vezes branca, mas é uma pessoa que também não teve todas as condições do mundo, por mais que eu tenha sido muito beneficiado por ter a educação de qualidade, mas assim, às vezes, você se revolta com aquela situação. E muito depois começou a fazer lógica na minha cabeça a ideia de cotizar, de certa forma, essas vagas para reservar, pelo menos, assim, que pessoas que não tiveram essas mesmas condições pudessem acessar aquelas posições dentro da universidade, né? De dar essa realidade, essa possibilidade dessas pessoas também ascenderem profissionalmente, né? Porque, na verdade, né, Samuca, não é só querer, né? Você é um exemplo de que você talvez é um caso em 10, a cada 10, né? Não é só você se esforçar, né? Não é só você, porque mesmo você na sua condição, você teve a sua mãe que trabalhava numa escola e que pôde te dar uma bolsa. E você pôde estudar, ter um estudo bom. Nem sempre todo mundo tem uma mãe, numa escola para dar condições, né? Então, é aquela história, é um vídeo que rolou aí há uns anos na internet e que explica exatamente o que é a história do privilégio, que era todo mundo numa mesma fila e aí eles iam perguntando quem teve escola, quem comeu 3 vezes por dia, quem conseguia viajar, quem tem família estruturada. E aí você ia dando passo e você vê que nem todo mundo tem o privilégio. E não interessa se você tem muito dinheiro ou pouco. As pessoas no Brasil não começam iguais. Então é complicado você querer que a pessoa comece só se esforçando. Não é só o esforço, né, Samuca? Exatamente. Não é só isso, né? A gente chegou a falar isso num programa, né, que foi o programa sobre o Largados e Pelados, né, que a gente comentou sobre isso, que assim, com fome, querendo ou não querendo, você não consegue. Não consegue. Enfim, você Produzir. precisa... exatamente. Você precisa de um certo nível de qualidade de vida, de saneamento, Isso aí. que são condições básicas que aí sim o Estado tem que prover. Então Claro. eu falo que assim, eu tenho um viés muito liberal, né, na economia, mas eu entendo que assim, muitas vezes o viés liberal ele é interpretado como uma coisa assim, o Estado não tem que fazer nada. Não é que o Estado não tem que fazer Tem nada, sim. o Estado tem que fazer muita coisa, mas ele tem que fazer aquilo que é a atribuição dele fazer. Isso aí. Educação, saúde, segurança, justiça. Então, essas coisas muito básicas o Estado tem que prover para todo mundo ter um mínimo de estar. É claro que nunca vamos estar no mesmo degrau, é Não. utopia. Mas se todo mundo tiver um mínimo suficiente para poder aí sim disputar por meritocracia, esse é o ponto ideal. É esse o ponto que eu quero com uma atuação política, como uma atuação enquanto economista, enquanto alguém que pensa desigualdades, né? Sim. É isso aí. E o engraçado também, assim, que a gente pensa muito na igualdade, mas também tem a equidade, né? Porque, assim, não é dar igual pra todo mundo. É aquilo que a Fernanda falou. Eu, às vezes, preciso menos que a Fernanda. Então, a Fernanda precisa receber mais do que eu. Mas por que ele tá ganhando mais? Não é ganhando mais. Ele precisa de mais. Pra gente estar no mesmo, pra gente estar na mesma Que altura. é a história da cota, né? É, Exatamente exatamente isso, isso né? que Por que vem. ele recebe cota e eu não? Não, porque você já tá na fila do privilégio, você já tá umas 3 casinhas na Isso. frente. Ele tá 2 atrás. Vamos Né? deixar ele andar 2 casinhas pra ficar igual você? Mais ou menos É por o que aí. a gente fala que é tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Isso Então, aí. isso é muito importante da gente ter em mente. Isso. Mas assim, dentro desse contexto que eu tô trazendo de educação e renda e tal, né, e demonstrando que assim, por que é tão importante a gente ter educação pra gente ter renda e por que a gente tem que fomentar as novas gerações para isso, aí a gente tem o tema que eu queria trazer agora objetivamente falando. Que nós Então, vamos começá-lo depois do intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Nosso papo tá muito, muito bom.
Hoje conversando com Samuel Barbie, educação financeira, que na verdade aqui é uma discussão muito saudável sobre educação, sobre renda, sobre a importância da educação. Eu gosto muito desse assunto, daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o RadioCast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é dia de coluna de educação financeira, com o Samuel Barbie, estamos falando sobre o impacto da educação na renda. Samuca, você estava falando que agora você de fato vai entrar no tema. Primeiro a gente discutiu, filosofamos, não é? Sobre educação. E agora, de fato, vamos ao lado prático da vida. Pois é, então a gente estava comentando um pouco sobre cotas, né, e sobre a classe média, de certa forma, se sentir um pouco lesada, né, com esse processo num primeiro momento, porque querendo ou não querendo, foram anos, né, de dedicação. Você pensa, às vezes, o pai se esforçando ao máximo ali para dar uma educação de 13 anos para o filho numa instituição privada, pensando que ele ia entrar na pública e, de repente, aí as coisas mudaram, né, e de repente reduziu o número de vagas, né, na universidade pública, gratuita, e aí o filho às vezes não consegue passar e, enfim, tem essa dificuldade, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Assim, os tempos estão mudando, as coisas estão mudando e a tendência é cada vez mais as instituições públicas destinarem mais vagas para esse tipo de situação. Então, classe média e tal precisa se posicionar também para financiar a estrutura da sua educação média para os filhos. E, assim, querendo ou não querendo, mesmo que os filhos passem, né, na universidade privada, agora a gente tem o Enem. Antes eram vestibulares, né, descentralizados. Então, acabava que, assim, as vagas na UFMG praticamente eram ocupadas por pessoas de Belo Horizonte, às vezes do interior e tal. E aí os custos eram menores, porque a pessoa estava lotada na sua própria cidade. Só que agora a competição é no Brasil inteiro. Então, tem um tanto de gente de São Paulo, um tanto de gente do Rio, vindo, às vezes, para ocupar os espaços aqui. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas daqui têm que ser jogadas para outros lugares. E aí você tem custo de moradia, você tem custo de alimentação, você tem uma série de outros custos que não estavam previstos. Então, a gente precisa, para garantir esse futuro das nossas próximas gerações, os filhos se planejar para isso. E o Tesouro Direto se posicionou, o Tesouro Direto, né, do Tesouro Nacional, se posicionou em criar um título específico para quem pretende financiar a vida do seu filho na universidade. Seja na universidade pública, seja na universidade privada, pensando nessas situações diferentes. E aí cada realidade é distinta. Pode ser que você pague sua moradia, pode ser que você pague alimentação, mas a ideia é você se programar ao longo de 18 anos, ao longo do tempo, já começar, né, a juntar um dinheirinho agora. Exatamente, juntar o dinheiro agora para você garantir aquele futuro do seu filho por uma renda. E aí, qual que é a ideia? É compor esse capital ao longo do seu filho pequeno, ou até os 18 anos, mais ou menos, quando ingressa na faculdade, e aí você teria uma renda proveniente dessa acumulação, né, nesse período, de 5 anos, para você usufruir naquele momento que talvez, né, era um momento de despesas muito grandes, né? Hoje a gente está falando assim, universidades privadas, é óbvio que a gente sabe que tem uma diferenciação muito grande. Vai ter universidade que vai cobrar pouco, mas vai ter universidade que vai cobrar muito. Se você for fazer medicina, pode pagar mais de R$10.000. Você vai fazer um outro curso... Deus. Imagina, 10 mil reais num curso. Quem que pode? Misericórdia. Não, quem gente, pode? Isso, né? Porque R$10.000... Fora, não, R$10.000 fora só... o material didático, fora qualquer os custos tudo. Fora tudo. Sim, então assim, porque às vezes a realidade não cabe na gente, né? Mas assim, tem muita gente que tem condição de pagar isso. Então, assim, que eu quero dizer? Para nós, réis mortais, que temos que programar a vida, a gente vai falar assim, sei lá, às vezes eu vou precisar de uns R$1.500 para pagar a universidade. Seria tipo um valor médio de uma universidade razoável. Mas aí eu também vou precisar das outras despesas, então talvez eu tenha que compor um pouquinho mais. Qual que é a lógica, então? Esse Tesouro Educa Mais, a gente chegou a comentar aqui no programa também, tem uma coluna lá na 98 Live sobre o Renda Mais, que é para aposentadoria. Ele funciona muito parecido com o Renda Mais, só que o Renda Mais você vai acumular, às vezes, ao longo de 30 anos para usufruir ao longo de 20 anos, né? Então, aqui a gente está falando de uma acumulação por volta aí de a partir de 3 até 18 anos para usar durante 5 anos, que seria esse período de conversão, né, dos recursos. Quais as características, então, desse investimento, né? Esse investimento ele é muito bom, porque é muito seguro, ele é oferecido pelo Tesouro Nacional, pelo governo. Então, assim, a gente fala que Tesouro Direto, tá, gente, é o investimento mais seguro da economia. É o investimento mais seguro, não tem outro. Aí o pessoal pergunta, mas e poupança e outros investimentos? Não, quando a gente fala de investimento livre de risco,
é o quê? É o Tesouro Nacional. Por quê? O Tesouro Nacional, na última hipótese, pode tudo dar errado. Ele pode ir lá imprimir dinheiro e te pagar. Vai gerar inflação? Vai, mas o seu dinheiro está preservado. Então, não precisa de fundo garantidor de crédito, não precisa de nada disso, porque o fundo garantidor é a impressora de dinheiro do governo. Seria o Fundo Nacional, o Tesouro Nacional, você tem, como se fosse, você tá guardando dinheiro com o governo. Sim. A poupança, você está guardando dinheiro com o banco, que é a mantenedora lá da sua conta. Exatamente, exatamente. Então se acontecer alguma coisa, o governo vai te pagar. Se acontecer alguma coisa com o banco, nem sempre ele vai te pagar. Isso, ele vai te pagar até o limite do fundo garantidor de crédito, dependendo, né, do investimento que você fizer. Então, e assim, o fundo garantidor também não garante todos os depósitos, ele garante um percentual dos depósitos, né, como se fosse um seguro, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É o investimento mais seguro da economia. E quando a gente fala em investimentos, a gente sempre está falando em 3 pilares, a gente chama de tríade dos investimentos, né, que é rentabilidade, segurança e liquidez. Então, assim, rentabilidade, segurança e liquidez é tipo um triângulo. E esse triângulo, se você tem uma ponta muito forte, provavelmente você vai ter um pouquinho de deficiência nas outras pontas. Então, quando a gente está falando de um investimento mais seguro, possivelmente ele não vai ser nem o mais rentável e talvez não o mais líquido. Nesse caso, o Tesouro Direto, quando a gente está falando de outros tesouros, tipo Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado, eles têm liquidez diária. Então, eles são muito líquidos, eles são muito seguros e muito líquidos. Quando a gente fala do Educa+, quando a gente fala do Renda+, que são tesouros focados no longo prazo, para aposentadoria ou para educação, eles têm uma liquidez menor. Então, o que é? Você só consegue resgatar o seu dinheiro, se você aplicou, 60 dias depois do momento que você pediu o resgate. Então, ele não é tão líquido, não é tão rápido quanto os demais, tá? Mas isso é muito bom, porque a gente tá falando de longo prazo, então você tem que pensar bem antes de querer resgatar aquele dinheiro, porque senão sempre é aquele negócio, eu quero trocar de carro, vou pegar o dinheiro da educação do meu filho e trocar de carro. Né? Não é esse o caso, tá? Outro ponto que eu acho que assim, é interessante a gente trazer é que, assim, nesse caso eu tenho uma liquidez um pouquinho menor e tenho provavelmente uma rentabilidade que também não é gigantesca. Mas essa rentabilidade que não é gigantesca, no Brasil, a gente fala que o Brasil é o paraíso da renda fixa, né? Hoje a gente está com a Selic muito alta, nossa taxa de juros em 13,25, já começou inclusive a trajetória de queda da Selic agora. E aí, o que acontece com isso? A remuneração, apesar de não ser a melhor do mundo, ela é muito boa. Hoje a gente está vendo ali títulos sendo negociados por volta de IPCA, ou seja, ele protege da inflação. A poupança não. A poupança, normalmente, ela perde da inflação. Então, quando você coloca dinheiro na poupança, é como se o tempo passasse e tivesse um ratinho comendo o seu queijo, comendo o seu dinheiro. E lá na frente você vai querer comer e não tem mais queijo, porque a inflação acabou com aquele queijo que você tinha guardado. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está guardando dinheiro para o futuro. Então, o dinheiro no futuro tem que valer mais que o dinheiro hoje. Então, eu tenho um componente de proteção de inflação, então ele cobre o IPCA e te dá um mais tantos %. Hoje está negociando ali na faixa de 5,4, alguma coisa assim, que dá mais ou menos 0,4 ao mês, mais ou menos o que a poupança paga, só que com o IPCA junto. Então, você tem uma proteção de, se você aguardar até o vencimento do título para receber esse dinheiro, você vai receber o valor muito corrigido com os juros compostos tendo atuado durante todo esse tempo. Uai, então é uma boa aí para quem tá com menino novo. E isso por aplicativo é simples hoje em dia fazer esse. Super simples, Isso cara. você faz isso em qualquer banco? Qualquer Sim. banco tem esse serviço do governo? Vamos Porque dizer, é interessante porque assim, as corretoras e os bancos têm essa funcionalidade e aí tem uma lista lá no site do próprio Tesouro Direto que fala quais são as corretoras e os bancos que estão conveniados, mas você pode fazer direto pelo próprio Tesouro Direto. Agora ele já está disponibilizando essa possibilidade, você faz por meio de um cadastro simplificado, não leva nem 5 minutos para cadastrar. E você pode fazer aplicação por Pix, então você não precisa mais da intermediação de banco ou corretora ou instituição financeira para isso. Você entra numa página do Tesouro, é isso? O que é, Samuca? Isso, é uma página, eu deixei o link lá na coluna também escrita do 98 Live, vocês podem clicar lá e ver como é que se faz esse processo. Mas assim, é um cadastro super simplificado dentro do site oficial do Tesouro Direto, o link oficial vai estar lá na coluna, e entra lá, 5 minutos você está pronto para fazer a sua aplicação por Pix. Maravilha. Então pronto. Tem muita gente que tem medo, né? Deixa eu usar o aplicativo para fazer, depois eu vou fazer um Pix, vou perder meu dinheiro. Mas hoje em dia esses aplicativos, eles têm aquelas coisas de
de 2 identificações para senha e tem a digital, é seguro, né? Sim, é super seguro. Isso tudo tá muito bem regulamentado pela CVM. Enfim, a gente tem, na verdade, a gente tem toda a regulamentação que e é o CVM? próprio governo. CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, né? Então, é tipo, como se fosse uma agência reguladora do sistema financeiro. Mas, assim, todo esse processo, ele tá custodiado dentro ali dos instrumentos de título de renda fixa. Então, assim, a gente tem uma segurança muito grande. E é o governo mais o setor privado atuando em conjunto para oferecer esse tipo de instrumento para a população, né? Então, a gente tem uma segurança muito grande de que aplicando dinheiro você vai ter o retorno lá na frente, sabe? E uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho muito positiva disso, é que, assim, a gente só consegue se comprometer com a poupança, com o investimento, quando a gente tem um objetivo associado, sabe? Muita gente não consegue guardar dinheiro porque não consegue ter essa relação. Então, fala assim, eu lembro de um amigo meu que ele falava assim, cara, eu troco de carro de 3 em 3 anos, porque quando termina o boleto, eu tenho que criar outro boleto para eu saber para onde está indo o meu dinheiro. Senão, eu não sei, senão entendeu? Eu vou gastar com outras coisas e não vou investir. Exatamente, ele nem sabia para onde ia. Uhum. Então, o que eu digo é o seguinte, ele sabia que ele estava se comprometendo com o carro. O que eu quero dizer, assim, quando a gente se compromete com alguma coisa, igual o Tesouro, tanto Renda Mais, que é para aposentadoria, quanto Educa Mais, você está se comprometendo com uma coisa que é tipo assim, olha, eu tô colocando isso aqui pro meu filho lá no futuro. Se eu tirar, eu tô roubando dele. E aí você fala assim, pô, não, vou colocar o valor certo. Aí você pode entrar lá no simulador. O simulador tem todo é super simples, são 4 parâmetros que você pode colocar. Então eu fiz uma simulação lá pro Léo, por exemplo, que é o meu filhinho, tem 7 meses. Aí eu falei assim, ó, Léo, vou guardar dinheiro para financiar R$3.000, uma renda de R$3.000 pro Léo daqui a 18 anos. Aí eu fui lá e falei assim, ó, o Léo tem 7 meses, então eu vou fazer o seguinte, quando ele fizer 1 ano de idade, eu vou dar de presente para ele R$2.500 e depois eu vou acumular dentro desse tesouro um valor para dar essa renda para ele lá quando ele tiver 18 anos. Então, o que eu fiz? Você já puxa ali umas barrinhas no simulador e você já fica sabendo. Então, eu precisaria juntar mais ou menos uns R$450 por mês ao longo de 18 anos para ele poder ter essa renda que vai garantir ele uma renda de R$3.000 no futuro. Ah, essa renda é de R$3.000 exatamente? Não, essa renda é de R$3.000 a valores de hoje, entendeu? Então, assim, significa que eu vou ter capacidade, sei lá, de pagar uma faculdade de R$1.500 mais R$1.500 para ele ter o custo de deslocamento, de alimentação, etc. Então, olha só, eu guardando R$450 por mês, eu não vou precisar correr o risco dele não ter uma educação superior lá na frente. Então, é um propósito que você faz e que, outra coisa mais legal, a partir de outubro, eles vão permitir vaquinha. Então, eles vão permitir que outras pessoas colaborem com aquele CPF. Então, você pode pedir, assim, pro avô, pra avó, pro pai, pro tio, né? Pro padrinho, madrinha. Falar assim, olha, a gente está financiando nesse título aqui a educação do seu tutorado lá no futuro. Vocês não querem contribuir aqui com uma doação? E aí o pessoal faz o Pix e já vira ali o título para aquela pessoa. Então são muitas funcionalidades interessantes colocadas para a gente garantir aí que o nosso filho tenha essa educação no futuro. Tá certo. Sensacional. Samuca, querido, um beijo para você. Até semana que vem. Beijão, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria. Valeu. Valeu, obrigado. Bora? Bora, né, Fernandinha? Bora, gente. Tá na hora. Voou a hora. Voou. Hoje voou. Hoje 2 horas voaram mesmo, tá? Mas é isso. Hoje é só segunda-feira. A semana tá só começando. E amanhã a gente tá de volta a partir de 3 horas da tarde. Obrigada pela participação e pela companhia dessa comunidade radioquecense tão maravilhosa. Um beijo, até amanhã e toca pra Savassi. Toca pra Savassi.